E depois de mais de 3 horas de reunião na Casa Branca, o encontro entre Lula e Donald Trump abriu então uma nova fase na relação entre Brasil e Estados Unidos, em um momento de tensão comercial, disputa global por minerais estratégicos e reorganização das alianças internacionais. Os dois presidentes discutiram temas sensíveis, como as tarifas impostas pelos Estados Unidos a produtos brasileiros, a criação de um grupo de trabalho para tentar superar o impasse comercial em até 30 dias e a ampliação de investimentos americanos no Brasil. Também entraram na pauta o combate ao crime organizado na América Latina, a parceria em torno de minerais críticos em terras raras, cada vez mais estratégicos para a economia global, e até a situação de Cuba, com Lula se colocando como possível mediador em eventuais negociações com o governo brasileiro. Apesar das divergências sobre as tarifas, o clima foi descrito como positivo e amistoso pelos dois governos. Esse prazo de 30 dias pode ser uma possível janela política para avanços, tanto para Lula quanto para Trump, que também enfrenta pressões internas nos Estados Unidos. Mas o que de fato pode mudar na relação entre Brasil e Estados Unidos depois desse encontro? O que dá para esperar das negociações comerciais, das parcerias e da posição dos dois países nesse tabuleiro internacional? Quem analisa os bastidores e os desdobramentos desse encontro é o pesquisador do Núcleo de Inteligência Internacional da FGV, Leonardo Paes Neves. Leonardo, muito boa tarde. Obrigado por participar aqui com a gente no Contexto Metrópolis. E já começo te perguntando quem de fato saiu com mais vantagens nessa reunião, Brasil ou Estados Unidos? A todos estão aqui com a gente. Eu acho que o Brasil, no seguinte sentido, essa é uma agenda, boa parte dessa agenda, não toda, né? A questão do etanol, por exemplo, é muito clássica dentro desse tipo de debate. A própria questão de acesso a determinados itens da pauta comercial, como a questão do aço, do ferro, enfim, que é uma questão de contencioso de muito tempo. Mas, na média, a maior parte dos itens que estão dentro dessa pauta são questões que foram estruturadas, criadas, fomentadas, né, um pouco pela oposição ao governo Lula no ano passado para justamente exercer pressão americana. Então, o Brasil chegou nos Estados Unidos com uma pauta fundamentalmente defensiva, né? Está tentando um pouco aliviar pressões que já existem e diminuíram e potenciais pressões no futuro em relação a uma compreensão negativa dos Estados Unidos em relação a alguns desses itens. O que eu acho que o presidente Lula tentou fazer, e até agora, nesse momento, aparentemente está conseguindo fazer, que é algo que a gente já viu acontecer na relação Brasil-Estados Unidos lá com Sarney, lá com Fernando Henrique, que é despolitizar a agenda, né? A ideia é você tentar impedir que o nível político, a disputa política interna, polua, né, contamine, de certa maneira, uma agenda que é mais técnica, que é quem tem um déficit com quem, qual a tarifa ideal para se colocar, qual é a cota do etanol, esse tipo de coisa tem que ser tratado em nível técnico, pelos especialistas. Qualquer tipo de cooperação em relação ao crime organizado, o tema que não interessa nada ao Brasil de classificar grupos como o Conde Vermelho e o PCC como terroristas, isso vai trazer problema para o Brasil e não vai ajudar em nada, basicamente, ou praticamente nada, no combate de fato a esses grupos. A cooperação em termos de combate à criminalidade é fundamental entre o Brasil e Estados Unidos e outros países da região. E aqui você consegue, por exemplo, trocar informações para poder identificar onde está sendo feita lavagem de dinheiro, com os fluxos financeiros desses grupos que hoje são transnacionais. Então, é uma pauta antiga, importante, só que não pode ser contaminada pela lógica política. E eu acho que eu digo que o Brasil, na minha opinião, o Brasil sai um pouco vencedor, porque por tudo que foi dito até agora, nesse encontro, se argumentou que os dois presidentes entenderam, concordaram mais ou menos que ali vai ter que o nível técnico que atuar e já delegaram, aparentemente, os próximos 30 dias para os ministros de área, para os responsáveis de área, se encontrarem individualmente para poder tocar um pouco mais o assunto. Então, eu acho que é bom para os dois, mas o Lula, melhor dizendo, o Brasil, como estava com a pauta defensiva, ele sai um pouco na frente. Desses tópicos que o Brasil levou à mesa de negociação com o presidente Donald Trump, você acredita que há algum mais urgente que deva ser tratado com os Estados Unidos? Bom, urgente é a questão tarifária, né, que hoje já majora o preço de um conjunto amplo de produtos, né? Então, sem dúvida, me parece que a gente já viu uma situação interessante, porque a coisa ficou muito ruim no final do ano passado, né? Você tem, entre abril, onde tem a primeira taxação lá de 10% linear,
que era até boa se a gente comparar em termos de que outros países acabaram tendo que lidar ao longo do ano. Quando chegou em julho e agosto, a gente teve aquela sobretaxa de 40%, colocando o Brasil no patamar como o país mais taxado pelos Estados Unidos naquele momento. Uma ação fundamentalmente política, né? A gente viu pela carta feita pelo presidente Trump, que enviou em julho ao presidente Lula, só tinham elementos políticos sendo colocados naquele contexto, né? Quer dizer, foi uma manobra da oposição e dos apoiadores dos presidentes Jair Bolsonaro para tentar aliviar um pouco a circunstância do julgamento dele. Então, assim, você tem um lobby interno doméstico do Brasil, da oposição, para poder lidar com aquele problema. Desde que o presidente Lula consegue se encontrar com o Trump, desde aquele primeiro brevíssimo encontro na Assembleia Geral da ONU do ano passado, e nos encontros subsequentes na Malásia, por exemplo, a tensão foi, como vocês colocam ali, né, foi distensionada de certa maneira, né, quer dizer, esse momento ficou mais fácil, e eu acho que desde então a gente tem uma evolução paulatina, progressiva, mas uma evolução desse relacionamento entre os dois. Então, acho que a tarifa é o passivo que ainda tem que ser resolvido, de certa maneira, já foi muito avançado, mas tem ainda alguma coisa que está um pouco para trás. A questão da criminalidade eu acho que é fundamental também, dado que é uma das questões mais importantes no Brasil hoje, a questão de segurança pública no Brasil me parece um item dramático e tem que ser levado a sério, tem que ser levado com dureza, e acho que é necessário, você consegue resolver isso melhor, os melhores caminhos que a gente conhece hoje para lidar com isso é justamente cooperando com outros países e atacando a liberdade de fluxo financeiro que esses grupos têm, né? Acho que é a ideia de você seguir o dinheiro, e para você seguir o dinheiro você precisa conversar com outros países, então uma cooperação em troca de informações, especialmente nessa área financeira, o Brasil vai melhor. Para além disso, tem outros temas importantes, obviamente, mas acho que são mais defensivos, de novo, que é a ideia de mostrar aos Estados Unidos, não estamos desmatando muito. Houve governos passados que desmataram mais, foram mais lenientes, e agora a gente está conseguindo atingir, enfim, patamares recordes, né, de diminuição de desmatamento. Ainda tem desmatamento ilegal, lamentavelmente, a gente vai chegar, a meta é eventualmente chegar até 2030 de desmatamento zero, mas o atual governo tem se esforçado aparentemente, quando a ministra Marina Silva, nessa diminuição. Então, eu diria que talvez os meus dois principais aqui, na realidade, seriam esses. É óbvio que você tem a questão dos vistos, né, e outros tipos de sanções individuais que foi feito aos Estados Unidos, importa, obviamente, para aquelas pessoas, né, importa para o governo, mas para o Brasil como um todo, eu acho que os principais, objetivamente, seria a tarifa e a questão do crime num segundo momento. Vou convidar para a nossa conversa também nosso comentarista, meu companheiro aqui no Contexto Metrópolis, o Felipe Monteiro. Felipe, você está com a gente? Olha aí. Boa tarde. A minha questão é a seguinte: eu queria saber um dos pontos que o governo brasileiro ficou preocupado em relação aos Estados Unidos, queria levar para o Trump, ir para a equipe do Trump e negociar também, é a questão do PIX, né? A questão do PIX, a questão também envolvendo a questão da pirataria nas ruas de São Paulo. Como é que você vê esse ponto da reunião? Você vê que há possibilidade de se resolver e isolar isso o mais rápido possível? E que pé que você acha que vai continuar essa negociação toda? Maravilha. De fato, são outros dois temas de uma agenda bem defensiva, né? Quer dizer, que o Brasil basicamente está lutando para que esse assunto seja esquecido, né? Vou começar pelo segundo. O tema, Felipe, sobre propriedade intelectual é um tema muito antigo, na relação Brasil e Estados Unidos, né? Na década de 80, 90. O Brasil já brigou muito, né, nessa área, né, de tentar ter uma maior flexibilização em relação à regulamentação de propriedade intelectual. A gente já viu um sucesso importante no Brasil na época do governo Fernando Henrique, quando a gente quebra a patente para remédios retrovirais. Hoje a gente tem nas farmácias as drogas, né, os remédios genéricos que tornam acessível a maior parte da população brasileira, especialmente camadas mais baixas, remédios, e só foi possível por causa dessa briga relacionada à propriedade intelectual. Então esse assunto volta mais uma vez, é verdade, ainda que seja com foco mais em questão de produtos, e aí, como o pessoal fala lá da 25 de março, em São Paulo, aqui do Saara, do Rio, que são grandes lojas, grandes espaços que acabam vendendo itens não originais, né?
isso de novo, é um tema antigo que eu acho que, dado o escopo da coisa, eu acho que tende a não ser tão importante. Se você jogar no nível técnico, o Brasil pode se colocar basicamente à disposição de combater pirataria, assim como o México, quando tem um problema muito grave entre Estados Unidos e México, isso o governo Trump, em relação à questão da migração, a presidente Sheinbaum rapidamente se colocou à disposição do governo Trump e criou aqui um pacote de ideias, de soluções para poder atacar a questão da migração e não resolveu, mas está lá fazendo esforço e o governo Trump reconheceu. Então, eu acho que se o Brasil também adota uma série de medidas para combater a pirataria, que é do interesse do Brasil também, sem dúvida, né? Eu acho que isso, nem de longe, isso é funcional, você ter uma economia informal baseada em pirataria, mas se o Brasil cria um pacote de políticas nessa direção, com apoio de cooperação, troca de informações com agências americanas, eu acho que isso fica no nível técnico e sai. A questão do PIX, eu acho que é quase não um tema, porque, de maneira geral, isso é fundamentalmente um lobby das duas grandes bandeiras, né, Visa e Mastercard, que são apoiadores do governo Trump, financiadores da campanha do governo Trump, que estão perdendo espaço aqui no Brasil. A função débito dessas duas bandeiras perdeu um enorme espaço de mercado aqui no Brasil. Agora, com a ideia do PIX ser parcelado, a função crédito fica mais vulnerável também. Então, você tem um interesse muito específico, muito privado, de duas companhias, duas ou um pouco outras companhias, que estão preocupadas com esse preço no governo americano. E você tem aí, mais uma vez, lamentavelmente, parte da oposição no Brasil nesse momento joga esse tema, utiliza esse tema como um elemento de tensão para o Brasil. Eu acho que esse tema tem chance também, uma chance muito grande de ser esquecido no nível técnico. A implementação do PIX, em que parece que o Brasil tem um dos sistemas mais sofisticados de pagamentos instantâneos, não é o único. Os Estados Unidos têm algo mais ou menos parecido, tem duas soluções mais ou menos parecidas, a Índia tem as dela, a China tem as dela. Então, o Brasil é mais uma solução nesse contexto e nós devemos ser completamente soberanos e independentes para exercer soluções que vão beneficiar a população. Então, eu acho que a questão do PIX ela tem uma alta chance de cair no nível técnico e se perder ao longo da discussão, dado que eu acho que o governo brasileiro tem argumento suficiente para mostrar que isso não é uma medida de contra-concorrência, né, que faça concorrência desleal. Leonardo, os analistas traziam que antes da reunião, diziam que para o presidente Lula seria um ganha-ganha. Caso houvesse o que houve, uma reunião satisfatória, ele poderia tirar esse momento para demonstrar que tem uma boa relação com Donald Trump. Caso ela não fosse, ele poderia voltar àquele discurso da soberania nacional, dizendo que, apesar de estar ali tentando fazer negociações, os Estados Unidos não querem, mas que o Brasil não baixaria a cabeça. Dentro desse contexto de soberania nacional e levando em consideração de que esse tema vai ser explorado pelo governo numa eventual campanha que a gente vai esperar, como você acredita que a reunião ter saído como saiu, ou seja, ter saído boa para os dois lados, pode ser também uma demonstração para o governo de que defendeu-se a soberania nacional? Eu acho que o Brasil tem uma tradição muito antiga, né, de diplomática, de autonomia, né, que eu acho que essa questão de você ser cioso da sua soberania, da sua independência, de você não ser subjugado com alianças automáticas ou coisa parecida. Quando o governo coloca na mesa, olha, a gente tem essas questões que a gente não pode ceder em certas coisas, você está me punindo aqui por questões de tarifa, eu vou ter que fazer hoje em termos de reciprocidade, mas vamos tentar entender porque a cooperação vai ser melhor para todo mundo. Então o Brasil toma, de certa maneira, é um parceiro mais frágil nesse contexto, óbvio, né, que os Estados Unidos ainda é a superpotência internacional. Então, cabe ao Brasil tentar trazer para a mesa uma filosofia que foi a filosofia pela qual o Estado se tornou grande, né, de cooperação internacional, abertura e tudo mais. Então, eu acho que é um pouco nessa linha que o Brasil tem que atuar para poder... E aí não é o Lula ganhar, né? O Brasil ganha com isso, né? Quer dizer, eu acho que todos nós, no final das contas, ganhamos, então, uma relação cooperativa, positiva, construtiva com os Estados Unidos, né? Se os Estados Unidos resolvem colocar uma sanção, algum tipo de punição, embargo que seja em relação ao Brasil, porque o Brasil tem um PIX, então quer dizer que a gente tem que voltar a pagar a taxa para poder, fazer transação financeira para satisfazer os Estados Unidos, para satisfazer
uma parte para uma parte da política brasileira ter ganhos eleitorais individuais. Então, eu acho que, na realidade, essa reunião, se o Lula consegue tirar ganha-ganha dos dois lados, o Brasil ganha mais se der certo, né, se essa reunião funcionar. E eu entendo quem diga que o Lula também poderia ganhar um pouco, como você colocou, se a reunião fosse mal, porque, de fato, o Lula estava um pouco nas cordas em termos de popularidade no meados do ano passado, e quando os Estados Unidos acelerou, né, quer dizer, pressionou mais dentro da crítica dele em relação ao Brasil, implementando as taxas, veio um pouco aquele sentimento nacionalista que aconteceu não só no Brasil, em outros lugares também, como o Canadá, que foi muito impressionante a vitória lá dos liberais, faz com que o Lula tenha um pequeno pulo, né, na sua aprovação. Então, quer dizer, entendo quem diga isso, né, que se fosse ruim, Lula poderia também ter algum tipo de vantagem, mas uma vantagem puramente eleitoral, porque seria desvantagem para o Brasil.